Demorou, mas chegou o 5º episódio aqui do desafio de 180 dias. Mas antes, olha quem finalmente tá com a gente aqui nesse canal. A Chloe, gente. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente, se inscreve no canal pra minha mãe comprar minha ração. Nossa princesa finalmente tá com a gente. Pouco mais de uma semana, na verdade. E tem tocado o terror nessa casa. Como dá pra ver que nem no meu colo ela fica, né? Ela tem energia pra dar e vender. Porque se engana quem olhar pra essa carinha aqui e achar que é um anjo, tá? Porque ela toca o terror mesmo. Tá bom, amor, vai lá. Pronto, chega. Dito isso, e com a apresentação oficial da Chloe, puxamos o que será sobre esse episódio. Em especial, a gente vai conversar mais sobre organização, tanto do trabalho quanto da alimentação, mas também sobre como lidar com momentos turbulentos que acabam, né, impactando as nossas metas, sejam elas do desafio ou não. Eu demorei um pouquinho pra postar esse episódio, justamente por isso, muitas coisas estão acontecendo na minha vida pessoal que bagunçaram muito a rotina, bagunçaram de um jeito que eu não tava esperando. A chegada da Chloe foi uma delas, que me provou o que é ter um filho de fato, o que é ter privação de sono, privação de paz, de privacidade, mas que de toda forma vale muito a pena, né, gente? Não tem nem como negar. Meu compromisso de postar toda segunda e quinta às 6 horas aqui no canal foi super desafiador nesse último mês. E assim, né, de 5, talvez aí beirando quase 6 meses que eu tô produzindo pra cá, eu sempre fui correta, assim, na quantidade de vídeos que eu posto por semana, nos horários, enfim. Mas nesse último mês tem sido especialmente diferente e desafiador, justamente por toda essa movimentação que tá rolando. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo no dia que ele vai ser postado, então já pensem no caos, né? Então eu tô sendo obrigada a lidar com essa frustração de não estar indo tudo conforme o planejado, mas que de toda forma já serve de lição justamente pra isso, né? De que a gente não vai conseguir controlar tudo o tempo todo. E eu sou essa pessoa, eu preciso ter controle de absolutamente tudo, porque senão eu sinto que as coisas vão por água abaixo. E desde que eu entrei no mercado de trabalho, que exige uma posição nossa muito mais aberta, sociável e desapegada até certo ponto, onde a gente precisa aprender a pedir ajuda no momento certo, mas também saber quanto que a gente tem que se virar sozinho. Além, é claro, da gente ser aberto para receber os feedbacks, então já lidar com esse tipo de frustração, né, de tu achar que tá indo muito bem e às vezes vem um feedback que te mostra que tu não tá indo tão bem assim. Ou ouvir sugestões, enfim. Então tu obrigatoriamente precisa se desapegar de muita coisa. Teu ego, como eu comentei, daquilo que tu acha que tá fazendo super bem e às vezes não tá. Se desapegar desse controle, sabe? Porque o ambiente de trabalho, a última coisa que tu vai conseguir é decidir coisas. Geralmente as pessoas que vão decidir por você, então tu tem que aprender a lidar com isso. Ainda mais se tu é uma pessoa como eu que quer controlar absolutamente tudo. Então desde então eu tenho olhado com muito mais paciência e carinho mesmo pra essa questão de desapego, de aprender de fato com eles, sabe? Porque esse é um grande defeito meu, de fato, assim, e que eu luto bastante pra, assim, eu não digo excluir completamente, porque eu acho que tudo que é em excesso ou a falta daquilo se torna um defeito, né? Dependendo do ponto de vista. Oi, amor, vem. Tá chorando. Quero ficar no colo de mamãe. Então o negócio é moldar, né, realmente essa questão, assim, que me incomoda e por ser em excesso, acaba mais me atrapalhando do que ajudando. E com esse desafio é justamente o que eu comento desde o começo, né? Você não vai conseguir executar tudo perfeitamente já de início. A gente precisa lembrar que é uma nova rotina que está sendo implementada e que hábitos eles levam tempo realmente para serem consolidados, né, fixados ali realmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu tenho levado esse desafio como prova pra mim mesma sobre duas
coisas. Disciplina, então, exercitar o meu cérebro realmente a lidar com o desconforto, a estar no desconforto, porque a gente tende a sempre querer ir pro lado mais fácil, que dói menos, então, porque o nosso cérebro ele sempre vai tender a ir pro lado mais fácil, pro lado mais confortável, o lado que ele conhece, né? Então a disciplina ela se encaixa aqui nesse sentido, mas ao mesmo tempo exercitar esse lado do desapego, de que tá tudo bem as coisas às vezes saírem um pouco do controle, não ir exatamente como eu tô planejando, e de que eu não vou ser perfeita assim. E sabe o que torna esse processo ainda mais difícil? É que eu não sei vocês, mas quando eu penso, tudo bem não ter feito isso hoje, enfim, tudo bem descansar, usando, né, esse argumento de que a gente vai falhar e que a gente precisa, né, falhou, volta pra rotina normal, enfim. Parece que eu tô mentindo pra mim mesma. Eu sinto como se eu estivesse me enganando quando eu uso esse argumento, sabe? Sabe quando na nossa cabeça a gente acredita que a gente tá fazendo uma coisa errada e quando a gente tenta encontrar um argumento pra tipo, ah não, tudo bem fazer isso aqui. Então, esse é um processo que é difícil pra mim desapegar, né, dessa, pô, às vezes não sair tudo do jeito que eu quero e tudo mais. Justamente por isso, porque parece que eu tô fazendo isso, que eu tô tentando achar um argumento pra fazer uma coisa errada. Eu acho que todo esse movimento de, tá tudo bem descansar, tá tudo bem errar, enfim, não é tão simples de ser aplicado justamente por causa disso, porque por essa crença de que eu tô me enganando, sabe? Então tem sido um desafio equilibrar isso. Tem sido interessante também documentar aqui pra vocês, porque de certa forma, quando a gente vê a nossa própria situação de fora, parece que as informações elas entram melhor na cabeça, sabe? Anyway, essa semana não fechamos 2 projetos pra Simple, mas fechamos um. Então, eu tô muitíssimo feliz. Foi mais um projeto com o mesmo cliente que tinha fechado comigo no mês passado. E acreditem que essa métrica é 1000 vezes melhor do que novos clientes. Por quê? Porque significa que eu tô entregando valor o suficiente pra esse cliente. Tô entregando algo com tanta qualidade e cuidado que a pessoa quis voltar. Ela, não, tudo bem, vale a pena investir em você, no seu trabalho. Então, isso mostra confiança, reconhecimento, óbvio, mas principalmente construção desse relacionamento, né? Que é muito mais sustentável e estratégico no longo prazo, que é justamente o meu objetivo, sabe? Eu não quero ficar fazendo só vários projetos, tipo, pegar qualquer projeto pra fechar 2 por mês e é isso. Não. Clientes que retornam, eles validam não só o serviço, mas a experiência, sabe? Tudo o que ele teve de retorno com aquilo que tu entregou. E isso é o que constrói uma marca forte, uma empresa que se mantém de pé. Vou deixar alguns feedbacks aqui que eu fui recebendo desse cliente ao longo do tempo. É isso que me dá um alívio enorme de que eu tô no caminho certo, sabe? Mesmo que ainda devagar, mesmo que ainda em migalhinha. E quando a gente fala de sucesso do cliente, né? Que se você é uma corporate girl como eu, você já deve ter esbarrado com esse termo, né? Que é Customer Success. O sucesso do cliente é literalmente o que o próprio nome já diz, né? É o sucesso do cliente, né? Fazer com que ele tenha uma experiência completa dentro da tua empresa, com os teus serviços, com o teu atendimento. Então, isso mostra não só a satisfação dele com o meu trabalho, mas me mostra também que aos poucos ele tá confiando em mim o suficiente pra dar mais trabalho, dar novos projetos, que ele tem alguém de confiança pra contar pra essas coisas, sabe? Que vai ser entregue o melhor possível pra marca dele, que consequentemente vai gerar mais venda, né? Então, tudo isso é um ciclo que se retroalimenta. Quando eu foco no meu cliente, no que ele precisa pra ter mais venda, geralmente a gente faz até essa ponte, né? Quando tu é um prestador de serviço, tu vai prestar o serviço para o teu cliente, mas na verdade tu tá prestando para o cliente dele, porque tu tem que atingir esse cliente para gerar mais venda para o teu cliente. Ficou claro? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Então, é óbvio que ele vai querer voltar quando tu gera mais venda para ele, porque isso que toda empresa quer, né? Ela quer vender mais, porque só assim ela vai se manter de pé. Então, esse é o segredo, se eu fosse dizer assim, no que focar, e é o que eu tô fazendo agora, que é focar no meu cliente, é focar no cliente dele para que eu atinja as pessoas certas e ele, consequentemente, consiga ter mais vendas com isso e a gente cria essa relação de longo prazo. Uma coisa até engraçada que aconteceu com esse cliente é que houve uma rusguinha ali na comunicação, que eu tinha passado um valor X e ele entendeu um valor Y.
numa reunião que a gente teve presencial, e a gente sabe, né, reunião presencial, essas coisas, acaba ficando um pouco mais difícil, assim, pra quando tem esses problemas de comunicação, porque não tem nada escrito, documentado. Mas enfim, esse cliente entendeu um valor menor do que eu tinha passado, e tudo bem, eu me posicionei ali dizendo que, olha, não, é esse valor aqui realmente, mas como eu priorizo um relacionamento de longo prazo com vocês são os clientes que, pra mim, é muito importante de eu ter vocês como meus clientes, e tudo bem, dessa vez eu faço por esse valor e tudo certo, a gente segue e vai ser entregue na mesma qualidade, como foi prometido, porque esse é o meu objetivo, ter um relacionamento com vocês de longo prazo, pra que a gente perdure essa parceria, né? Não deu outra, o cliente voltou e contratou outro projeto num valor praticamente igual ao que ele pagou anteriormente, então eu ganhei mais ainda do que se eu tivesse sido chata e forçado ele pagar a mais ali do que aquela confusão que teve ali. Então, o saldo desse mês foi muito positivo, mesmo não atingido a meta exatamente, mas a gente continua nessa crescente e, mais importante do que isso, fortalecendo essa base, né? Fortalecendo, pegando poucos clientes ainda, mas a gente tá fidelizando eles aos poucos. Então é isso que importa, e quando a gente se torna autônomo, o maior jogo é tu ser esperto. Tu tem que ser muito esperto, porque se eu forçasse a venda como o valor original que tava antes, como eu comentei, eu provavelmente ia espantar esse cliente, ele não ia contratar mais nada comigo. Então tem que ficar muito atento nisso. Quanto à aparência, ter uma alimentação mais equilibrada, melhorar a minha questão com a pele, estamos no caminho para melhorar essas questões. Admito que faz um tempo que eu não me peso, da última vez que me pesei, que foi mais ou menos acho que um mês atrás, eu tava com 58 quilos. Porém, eu já estou colocando em prática alguns cuidados com as calorias que eu tô ingerindo. Longe, né, de estar 100% redondo, perfeitinho e tal, mas evoluindo. Por eu ser muito metódica, eu sou aquela pessoa que, viciada em uma coisa por muito tempo, depois eu enjoo, né, e daí eu não aguento mais olhar pra cara daquela coisa, e depois eu volto a gostar dela de novo, ou eu crio um novo vício, digamos assim, em outra coisa. Então, a minha rotina ela é um pouco linear até demais por causa disso. Então, ao invés de enxergar isso como uma coisa ruim, eu meio que tô tentando usar isso ao meu favor, sabe? Deixar, por exemplo, pra eu comer uma comida diferente, seja com um iFood ou pra sair com o Ângelo, né, que também é uma das metas. Porque como eu como a mesma coisa todos os dias, antes eu até me culpava, né, porque tem que ter verdura, legume, etc. nas refeições. Sim, claro, isso é uma coisa que é inquestionável, mas ficava me forçando a comer outras coisas que eu não queria comer. Então acabava que, pra ter uma relação mais equilibrada com a comida, eu preciso também respeitar o tipo de coisa que eu gosto de comer, né? Ajustar isso pra que fique o mais leve e tranquilo possível, assim. Então, duas coisas que eu tenho priorizado nesse processo de emagrecimento, num geral, não necessariamente só pra atingir, né, o objetivo de emagrecer em si, é cuidar das calorias, porque sim, é isso que determina se a gente engorda ou se a gente emagrece, né? Então, o déficit e o superávit calórico, né? E incluir em todas as refeições proteína. Então, o meu foco agora primeiro é incluir proteína em todas as refeições, e daí depois eu me preocupo com a meta diária de proteína que eu preciso consumir. Vegetais, legumes e frutas. Não vai ser sempre que eu vou ter em todas as refeições legumes, verduras, frutas e proteína? Não. Mas a meta é incluir no dia, sempre. Então, todo dia eu preciso comer pelo menos uma fruta, verdura, legume e proteína. Então, por exemplo, eu sou uma formiguinha, né? Sou a louca do doce, então eu quero incluir mais vegetais, legumes no meu dia a dia. Uma opção, por exemplo, que eu curto muito, que vai matar tanta vontade de doce quanto essa meta que eu tenho de incluir, né? Vegetais, enfim, é fazer uma panquequinha de bolo de cenoura. É basicamente aveia, cenoura ralada ou triturada no liquidificador, que geralmente eu deixo congelado, né? Então já ajuda bastante também. Um quadradinho de chocolate 70%, né? Eu jogo isso na frigideira, né? Faço a panqueca e depois eu coloco em cima um quadradinho pra ele derreter. E é isso. E fica perfeito, assim. É uma receita super perfeita, diva zero calorias?
Não, porque qualquer coisa que a gente vai comer vai ter caloria de alguma forma. Mas são essas inclusões estratégicas, principalmente de chocolate, que me fazem ter uma constância maior, né? E, consequentemente, diminuir o meu consumo de chocolate, por incrível que pareça. Lembrando, né, gente, que eu não sou nenhuma nutricionista. Na verdade, eu sou como você aí do outro lado da tela. Também tem as tuas questões com alimentação, também tem a tua rotina, que só você sabe como ela funciona e o que funciona ou não pra você. Só tá tentando buscar uma vida mais equilibrada, não um shape. Então, lembre-se, né, de ir numa nutricionista, não só pra atingir um objetivo, mas pra tu se conhecer melhor o teu corpo. Quais são as quantidades que o teu corpo precisa de cada coisa. Chloe, calma, vem. Meu Jesus. Quase matou toda. Ai, gente, enfiou a sacola dentro da cabeça e não conseguia tirar. Jesus amado. Eu falo que ela toca o terror, ela toca. Enfim, o Ângelo é um perfeito exemplo pra mim disso, por exemplo, porque ele é uma pessoa que ele sabe exatamente o que o corpo dele precisa naquele momento. Então, sabe quando tu tem aquela vontade absurda de tomar água, assim? É o teu corpo implorando por água, literalmente, né? O Ângelo, ele sente isso para absolutamente tudo. Então, quando ele sente que a alimentação dele tá mais pesada, ele sente que a alimentação dele tá precisando de mais carne vermelha, enfim, coisas assim, ele sente, ele já sabe identificar isso, sabe? Não é à toa, o Ângelo é extremamente saudável, assim, e não é por, tipo, academia ou alguma coisa, por ele ser bitolado ou alguma coisa do tipo, não, é simplesmente porque ele conhece o corpo dele, ele sabe o que pesa, o que não pesa, e os momentos certos pra ele comer tal coisa e outra coisa não. Então, exatamente isso que eu tô tentando alcançar, assim, com essa meta da alimentação. Ter essa sensibilidade, realmente. E por consequência de eu não estar me alimentando tão bem, principalmente nessa última semana, a minha pele ficou horrível. Horrível mesmo. Toda empipocada, muitos cravos enormes surgiram. E acho que isso é pelo excesso de açúcar, porque eu dei uma exagerada, sabe? Mas eu não como bolo, por exemplo, essas coisas durante a semana, nunca, assim, é muito difícil. Então, eu comi nessas últimas semanas, até minha sobrinha tava aqui em casa, então acabei fazendo bolo pra ela, enfim, então esse tipo de coisa que saiu da minha rotina pesou muito pra minha pele. Eu já até comentei pra vocês em outros vídeos aqui do canal que isso é uma reação que eu já reconheço do meu corpo, assim, a questão do açúcar. Então eu já tô voltando, né, pra rotina normal, assim. É o que as nutricionistas que eu já passei, elas sempre falam, né? Chutou o balde, volta pra rotina normal, não fica bitolada em ter que compensar alguma coisa. Então é isso que eu tô fazendo. E por essas últimas semanas eu estar com a pele horrível, consequentemente eu não usei muita maquiagem. Agora, por exemplo, eu tô de protetor com cor, assim, eu não tô com base. Mas até protetor com cor, ele não ajuda, ele fica entupindo os poros e me dá espinha. E a minha pele, já falei, né, muito oleosa. Então, ela reage muito, assim, a maquiagem. Então, eu tô evitando usar. Então, o quesito aí de me vestir bem, me arrumar, né, que é uma das metas também. Eu tô focando em estar sempre com uma roupa mais ajeitadinha. Então, eu tô com uma leg confortável, uma camisetinha, não tô de pijama, não tô com uma roupa totalmente jogada, largada. Isso é o que eu tenho tentado fazer, assim, pra essa meta. Em paralelo, a vida tá um pouco mexida. Foi um mês de muitas conquistas também. Então, como eu já até falei no outro episódio, a gente tem a Chloe, a gente tem um carro novo. Agora, a minha formatura da faculdade, então finalmente eu sou formada em design gráfico, eu não aguentava mais essa loucura. Mas finalmente tenho meu diploma. Então, enfim, eu e o Ângelo, a gente até conversou sobre isso ontem, de que essas conquistas, embora toda conquista seja boa, geram com muito estresse também. Eu e o Ângelo, a gente enxerga o nosso relacionamento como fases realmente, assim. A gente é um casal que, por mais que a gente seja muito ambicioso, a gente queira muitas coisas... Eu, né? O Ângelo não é assim, eu sou assim. Querer as coisas muito rápido, então, se a gente quer comprar uma casa, vamos comprar casa logo, sabe? Tipo, umas coisas assim. A gente é um casal que respeita muito essas fases. A gente consegue se puxar e não. Agora é o momento da gente se estabilizar. Vamos se estabilizar. No ano que vem a gente retoma o carro, por exemplo. Foi o caso. Esse ano só a gente, depois de 3 anos morando juntos, a gente foi parar pra ver o carro.
pra decidir, né, e comprar. Então meio que foi isso, assim, a gente meio que passou uma fase agora, onde não é só a compra do carro, é todo o estresse que vem junto com aquele carro, é uma responsabilidade gigantesca de tu, qualquer batidinha que tu der, R$1.000, R$2.000, R$3.000, então, o que meu pai fala, assim, é tu ter uma na mão, entendeu? Porque literalmente tu pode machucar outras pessoas, tu pode se machucar, então é uma responsabilidade assim, absurda. Então veio todo esse peso junto, né, com essa conquista. A Chloe também é um serzinho vivo e também que, como eu comentei no começo do vídeo, tá se provando assim, é um teste pra ter um filho realmente, porque ela é extremamente espoleta. Então é até irônico, né, ter tantas conquistas assim, conquistas muito legais e grandes, mas não tá conseguindo aproveitar nada, a gente não tá conseguindo aproveitar, a gente na verdade tá muito mais estressado e cansado, sabe? Então esse equilíbrio não tá sendo só pra mim, mas pro Ângelo também, que também tem tido esses dias mais conturbados. O que importa é que temos um ao outro, e se tem uma coisa que eu admiro muito na minha relação com o Ângelo, é que a gente é muito parceiro realmente, assim, e não é parceiro aquela coisa bonitinha que todo mundo fala que é parceiro do outro, mas na verdade ninguém se apoia no relacionamento. É realmente uma parceria muito forte, assim, e até mesmo nesses momentos onde nenhum dos dois consegue se doar um pouco mais, né, porque eu brinco que relacionamento é isso, né? Não é 50-50. Tem dias que tu vai estar 60 e ele 40 e assim por diante, né? Até nesses momentos onde nenhum dos dois consegue dar um tiquinho a mais pra, enfim, pra aliviar pro outro ou aliviar a tensão, porque ambos estão esgotados e estressados, a gente se dá o espaço necessário, verbaliza o que tá incomodando, enfim, a gente realmente faz uma sessão de terapia, né, filha? A gente faz uma sessão de terapia. Agora ela é a nossa psicóloga oficial aqui de casa. Que a gente faz coisa pra ela, né, filha? Parece um urso. Gostoso. Então, lembrem-se de que não adianta você estar envolvida com os teus sonhos, as tuas metas, em conquistar coisas, melhorar de vida, enfim, se você não tá com alguém que te proporciona o mínimo, que é um ombro pra se apoiar. É isso, gente. Quero focar os próximos episódios aqui pra gente destrinchar mais certas metas, então as metas que estiverem sendo mais desafiadoras, enfim, a gente conversar um pouco mais sobre, pra não ficar aquela coisa corrida de passar todas as metas pra atualizar vocês e não ser uma coisa tão produtiva realmente, sabe? Quero conversar mesmo sobre pensamentos, dúvidas e meios, né, do que eu tenho feito pra atingir as metas e afins. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, o canal aqui com algum amigo. Enfim, eu tô perdendo totalmente as estribeiras com essa cachorra aqui. E se inscreva, se não for pra se inscrever por mim, se inscreva por ela, tá bom? Vejo no próximo vídeo. Calma aí. Tchau.